Ultra leve. Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma emissão do Ultra Leve, histórias com vida e vidas com história. A grande entrevista na Ultra FM. Ouça o programa sempre que quiseres, na internet em ultrafm.pt ou no blog ultralevenaradio.blogspot.com e também no Facebook. E do Liceu Pedro Nunes, onde estudou, era um bom aluno ou nem por isso? Nem uma coisa nem outra. Acho que era um aluno médio. Lembro-me do Metro Mijas, porque era um estabelecimento icónico. Tenho pena de não ter fotografado ou desenhado todos os grafites que estavam no Metro Mijas. Não era um sítio que cheirasse muito bem. Era muito estranho, porque aquilo era um urinol que ficava no meio do largo, do maior largo do Pedro Nunes. Pedro Nunes era uma espécie de retângulo e no meio havia o Metro Mijas. Portanto, era um liceu que se organizava à volta de um urinol. Portanto, isso tem uma certa graça. Fazia muitas asneiras na altura? Não, nem por isso. Não fazia. Comparado com os meus colegas, era um santo. Eu fui a Torremolinos na viagem de finalistas do Pedro Nunes, onde se faziam coisas como, por exemplo, alugar uma moto, não pagar e ir com ela diretamente para dentro da piscina com a moto. Portanto, eram coisas assim que se faziam. Era o faroeste no sul de Espanha. Outra coisa que se fazia também era, nós tínhamos um hotel com 12 andares, imaginemos, e enviavam-se os frigoríficos e outro equipamento do hotel, porque aquilo tinha kitchenettes, para dentro do pátio interior. Portanto, as coisas caíam às vezes 10 andares até ao pátio interior, um frigorífico, coisas assim. E se alguém quisesse falar com a direção, sim senhor, havia sempre já tinham ocupado o hotel. Era o pessoal de Pedro Nunes que ocupou o hotel, ocupou a direção, tirou de lá o diretor e estava ele na central telefónica a falar com os estrangeiros e toda a gente. Portanto, era esse o ambiente de Torremolinos. Isso foi das coisas mais espantosas que eu vivi. Foi a viagem mais louca que o Manuel João já realizou. Sim, veio nos jornais todos e tudo. E a partir daí acho que os espanhóis começaram a pôr polícia nesse tipo de viagens. Foi no Liceu Pedro Nunes que conheceu a amiga e atriz Maria de Medeiros? Não. Acho que conheci a Maria mais tarde. Mas não tenho a certeza quando. Ou no 12º, ou mesmo no princípio das Belas Artes. Nessa altura já sabia que ia seguir o curso de Belas Artes? Bem, quando estive em Belas Artes já sabia porque estava lá. No 12º já sabia porque o 12º era para essa área. No 11º, quando tive que escolher, eu estava em arte e design, hesitei entre a literatura e artes plásticas. E escolhi um bocado à sorte. Não sei. O meu pai era pintor também. E eu fazia banda desenhada regularmente, desde os 6 anos. E, portanto, tanto a parte da narração como a parte da imagem seriam importantes para mim. Acabei por escolher a imagem. Numa canção dos Irmãos Catita, afirma que se há coisa que lhe faz mal é água mineral. E o licor beirão, Manuel João Vieira? Sim, essa canção é uma tradução de uma canção do Fred Buscalione, que é um grande cantor italiano, que morreu em 1968 ao volante de um Ford Thunderbird cor-de-rosa. Um Ferrari na altura, um carro desportivo. Era assim, tipo umas curvas de Capri, uma coisa assim. Era um tipo interessante. Em relação ao licor beirão, a única coisa que eu tenho a dizer em relação ao licor beirão é que o licor beirão e a família Carreira Redondo foi das primeiras a compreender a importância da publicidade em Portugal, e faz parte da minha meninice ver os cartazes de licor beirão com
com aquela placa de madeira pintada, dizer Licor Beirão, não sei o quê, e isso foi importante para mim. Sentiu-se lisonjeado. Agora, eu pessoalmente bebo bagaço caseiro. É a minha bebida favorita, é o bagaço de Trás-os-Montes, nomeadamente Danelho, quando é bem feito, e sou de velho aquela região, Arcoçó, vá lá. É a minha bebida favorita. E só depois disso é que passo às bebidas de marca, portanto, fabricadas industrialmente. Bate forte. É muito suave. Pelo contrário, é muito suave. Tem que ser bom. Bem feito. É para os nossos ouvintes experimentarem esta aguardente. No fundo, os italianos conseguiram comercializar a aguardente, o bagaço, que foi uma coisa que nós nunca conseguimos. E internacionalizar a grappa, que é bagaço, não é? E nós nunca conseguimos fazer isso por alguma razão que me ultrapassa. Mas, no entanto, Portugal é um país de bom bagaço. É um país que poderia seguir o exemplo de Itália. Neste caso, eu não gosto muito de seguir o exemplo de outros países em relação a coisa nenhuma, mas neste caso, em relação ao bagaço, faria uma exceção. O Manuel João Vieira considera-se um Fernando Pessoa da canção popular, uma vez que não compõe nada de lixo. Não. O Fernando Pessoa era um gênio. É uma coisa próxima daquilo que podemos chamar um gênio, embora o gênio seja uma forma duvidosa de classificação do pensamento de uma pessoa ou da atividade de uma pessoa. Portanto, não. Eu diria que em relação à música, tenho um comportamento um bocado mais lúdico e mesmo lúbrico. Portanto, não me considero propriamente um gênio. Simplesmente não gostava que me chamassem Manuel João. Então, eu tenho tendência para inventar nomes, de maneira que fui inventando vários nomes para os líderes dos diversos grupos que, entretanto, foram surgindo. E o candidato Vieira? Como surgiu o candidato Vieira? Houve uma ideia... o Pedro Portugal tinha tido uma ideia para um programa de televisão que seria um presidente, que seria o candidato de Vieira. Eu achei que se devia fazer um site. O Filipe Melo começou a fazer um site. Começámos a fazer jam sessions de ideias. Comecei a pôr algum texto com a colaboração de Pedro Proença e do Fernando Brito. Mas depois, quando vi que aquilo começava a ter um determinado eco lá fora, comecei a perceber que era possível passar do mundo virtual para o mundo real. E então a minha ideia foi essa, de fazer um personagem virtual a viver no mundo real. Isto é, fazer com que um personagem de ficção vivesse na realidade e tentar alterar a realidade a partir da ficção. E é isso que eu acho interessante no trabalho do candidato Vieira, que aliás só desisto se for eleito. Provavelmente, se entretanto morrer, gostava de dizer que não considero isso uma desistência, porque vai continuar a lutar. No além-túmulo continuarei a lutar para ser presidente. Sim. Gostou de ter as obras expostas em Serralves? Sim, eu gosto das obras como postas, porque como peixes às postas. Serralves é um museu importante. É como não é um mercado. No mercado há peixe em postas, mas Serralves tem obras expostas. O tempo voa. O tempo voa. Estamos quase a terminar a nossa entrevista, mas antes vamos a uma rúbrica que é direto à cabeça. Eu dou duas hipóteses. O Manuel João escolhe uma. Pode ser? Com certeza. Bora lá. Benfica ou Sporting? Portugal. Vinho tinto bem encorpado ou uma cerveja bem gelada? Bagaço. Cavaco ou Sócrates? José Jorge Aletria. Loiras ou morenas? Ruivas. Romance ou hardcore? Hardcore e romance. Numa palavra, a vida é? É o mundo. E chegamos assim ao fim de mais uma emissão do Ultraleve. O programa tem reposição às quartas-feiras, entre as 14 e as 15 horas, e às sextas, entre as 19 e as 20 horas. E na internet está sempre disponível em ultrafm.pt, no blog ultradevenaradio.blogspot.com e também no Facebook em Ultradev Rádio.
Eu sou o Diogo Marcelino e este foi o Ultraleve. Ultraleve.